Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV, nesta terça-feira, dia 16 de novembro, pós-feriado. Noite de ontem nós passamos a reprise do programa, o pessoal do pedal lá de Dois Irmãos. A gente tem aí, então, como substância, sempre no início da semana, mostrar um resumo do que foi esse final de semana. E essa semana que já começa borbulhando, com o Grêmio jogando daqui a alguns instantes. Só para dizer, a gente gravou no final da tarde de hoje, mas o Grêmio está jogando agora às 6 horas, então o jogo deve estar bem disputado. E amanhã, grande clássico, aonde nós estaremos presentes, fazendo uma cobertura para trazer na quinta, aí com vocês um material muito legal que a gente vai estar querendo montar para vocês. Dando início para o nosso resumo do final de semana, né, que não teve muitas competições em relação ao estado do Rio Grande do Sul no dia de ontem, mas teve sim no sábado, começa com a vitória do Novo Hamburgo, que bom, no Sub-20, foi contra o Brasil de Pelotas, jogando lá, o Brasil de Pelotas estava na frente, na pontuação inclusive, mas até tinha como, se vocês lembram, aquele programa com o presidente do conselho, disse que era muito empate, agora deu uma subida na pontuação e vai depender de si próprio, tá? Gols de Matheus da Cruz e Léo Melo, placar 2-0, mas assim mesmo, para buscar a classificação, jogo contra o Grêmio, que está praticamente classificado, mas também não está 100%, tem um outro jogo ainda faltando, joga neste compromisso agora contra a equipe do Grêmio aqui no Vale. Na Copinha, antes de a gente tocar em toda a pauta de Novo Hamburgo e Aimoré, vamos começar com Grêmio e 12 horas, o jogo de sábado, e começamos com os gols, por favor, rodando os gols de Grêmio e 12 horas. O jogo foi em Eldorado do Sul, no sábado, o Grêmio logo saiu na frente, tá? Como vocês podem observar. Narração material da Federação Gaúcha de Futebol, a gente conseguiu. 12 horas empata o placar. Os gols do Grêmio nessa partida foram de Bitelo, que foi um dos destaques na competição do Brasileiro de Aspirantes, né? Aí gol, se eu não me engano, esse foi o do Kevin. Kevin fez 2, Wesley e Juan, tá? Foram os gols da equipe do Grêmio. O Grêmio com essa vitória garantiu também, ó, mais um aí do Kevin. Kevin é colombiano, tá, pessoal? Daqueles que eu já comentei aqui, tem 3 colombianos na base do Grêmio que vieram. Então, o Grêmio com essa vitória já garantiu também, está entre os 8, como a gente conversou tanto com o Novo Hamburgo quanto o Aimoré, e vai decidir nessa quarta-feira o jogo também em Eldorado para decidir quem é o primeiro da chave, Grêmio e São José. Então, eles vão estar disputando na chave deles para disputar quem é o primeiro colocado. Antes de ir para o próximo, que é o belo resultado do Novo Hamburgo, os próximos gols que a gente tem, vamos falar por ordem de horários. Praticamente um pouquinho antes iniciou o jogo também do Grêmio, à tarde. Esse a gente não tem gols, infelizmente. Foi o Grêmio no Sub-20, como eu disse, praticamente garantiu a classificação com esse resultado, meteu 7-0 no nosso vizinho Ivoti. Gols de Carlos, Valber, Messias, Ronald, Natan de novo, hein? É o 4º jogo seguido que eu cito o nome do Natan aqui no Sub-20, e Cauã, tá? Então, como disse antes, próximo jogo, Novo Hamburgo e Grêmio, ainda estava fechando o horário certo, porque é o jogo do final de semana. Já na Copinha, nós estávamos aqui na sexta-feira com o presidente do Aimoré, se vocês lembram. E aqui conversamos e etc. O Aimoré perdeu a oportunidade de confirmar a liderança, praticamente com a vitória em cima da Sapucaense, deu uma relaxada, perde o jogo. E o Novo Hamburgo foi lá na Arena Cruzeiro. Vamos aos gols. Aí, Cruzeiro e Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo precisava buscar um saldo de 5 e ganhar o jogo, lógico, para poder passar o Aimoré e jogar com a vantagem do empate no clássico de amanhã. Como vocês podem observar, em 5 minutos já estava 2-0, tá? Fecha o primeiro tempo 3-0, Novo Hamburgo a 1000, uma partida onde o Cruzeiro literalmente não entrou em campo, posso dizer para vocês,
acompanhamos toda a partida. Aí o quarto gol do Novo Hamburgo, tá? Gols no placar foram Michel, Renner 2, Felipe Guedes, Luan Santos, Márcio Jonathan e Camargo. Aí 2 gols quase seguidos, 25 e 29. Aí nesse momento estava empatando no saldo e aos 38, aí o sexto gol do Novo Hamburgo, aonde garantiu a vantagem no saldo de gols em cima do Aimoré. Sendo então a partida de amanhã, início da noite, 19, tá aqui, a gente montou no calendário, vou confirmar aqui para vocês, 19h30, amanhã, Estádio do Vale, horário do nosso programa. Então, quem não estiver acompanhando, esteja acompanhando o jogo do Novo Hamburgo e Aimoré. Se não puder acompanhar o nosso programa, ele vai estar no Facebook, YouTube, depois da partida, e você poderá assistir. Amanhã a gente vai ter um entrevistado muito especial. Não vou falar hoje, vou deixar para vocês na expectativa para que possam acompanhar. Nós temos grandes convidados para essa semana, que a gente está atualizando cada uma das competições que nesse final de ano estão voltando a 1000, como vocês podem ver. Certo? Também no sábado, infelizmente, agora eu tenho que falar, né? Infelizmente, o tricolor gremista jogou em Minas Gerais, foi a primeira partida do final da tarde, contra o América Mineiro, e tomou 3-1. Uma partida que, na minha opinião, Mancini não escalou muito bem, trocou pior ainda. Espero que, neste momento, ele tenha feito uma mudança. Estamos gravando quando está começando o jogo do Atlético, tá? Dos Atléticos. E o Paranaense, por exemplo, jogou com 100% de reservas. Tá? Eu vi as escalações agora. Inclusive, o meu time do Cartola, que está liderando algumas ligas aí, baseou-se em Atlético, Santos e outros. E o Atlético foi completo, então é jogo para 2, 3, aí é um placar por aí. Tá? Perdeu 3-1, então o Grêmio jogando com o Bragantino praticamente reserva. Vamos ver, a gente vai estar falando isso no programa de amanhã. Vocês estão ou assistindo o jogo ou vão estar nos acompanhando com todo o relatório possível que a gente vai estar fazendo. Pois é uma das últimas oportunidades, o tricolor tem que buscar, se não, Série B à vista. Tá? E para encerrar o primeiro bloco, vamos falar ainda do Inter Sub-20, que ainda não começou as finais do Brasileiro, estão marcadas, a gente vai falar no segundo bloco. Jogou um jogo importantíssimo, até porque não vinha bem, por ter menos jogos de jogar com o time B no Sub-20 na sua chave, e venceu o Juventude no campo do Randon, é o campo B do Juventude, é o centro de treinamento da base, e venceu por 1-0 o gol do Jonathan. Tem 2 jogos atrasados, próximo jogo é contra a equipe do Marau. Vamos aos nossos comerciais e já retornamos com o Esporte na TV. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta, Esporte na TV, terça-feira, 16 de novembro, melhor mês do ano. Agora, pessoalmente, quero agradecer a todos que mandaram felicitações pelo meu aniversário que ocorreu no domingo. Quem leu minha postagem nas redes sociais, esse é o meu primeiro ano de aniversário que não comemoro com festa. Todos conhecem muito, desde a minha infância, tem gente que acompanha e conhece. Primeiro era minha mãe que organizava as festas até o final da minha infância, início da adolescência. E na semana passada perdemos o grande Wilson Agostini, meu segundo melhor principal amigo, um amigo de mais de 30 anos. E então não era o momento, não é essa situação. A gente faz reavaliar muitas coisas da vida. E isso serve para todos vocês que estão acompanhando, de poderem valorizar as crianças. E eu vou dizer mais um detalhe, que hoje, acho que no mínimo, eu estive em 4, até gravar esse programa agora, em 4 reuniões e 5, 6 lugares onde eu estava montando materiais, e inclusive até o suporte aí do Wesley e da Fran, o grupo de trabalho nosso. Não deixem de cuidar, tá, pessoal? Álcool gel, tá? Por favor. E eu falo da máscara, tá? Hoje, por estar sozinho, a gente não está usando. Mas eu falo porque hoje Áustria, com quem não tomou vacina, está em lockdown. Ucrânia proclama quarta ou quinta-feira, em discussão na Alemanha. E nós que estamos aí com o carnaval previsto para muita gente, para muitos lugares, me preocupa muito pós-carnaval, então, por favor, né, não quer dizer que ela, por não ser tão letal, que possa pegar vocês. Então, também está em várias discussões que a gente teve nesses quase 18 meses de programa, a qualidade de vida, e se cuidar sim, nesse momento, nesse período. Vamos começar com a vitória do Inter. Vamos dar alegria para os colorados. Inter, que no Brasileiro jogou no sábado, final da tarde, contra o Atlético Paranaense e venceu. Gols do Internacional. Como vocês podem ver, primeiro gol do Atlético Paranaense, jogada pessoal do Terans, grande jogador que veio do Uruguai, tá? E está fazendo uma grande participação. Inclusive, nem está jogando essa partida que estamos gravando agora. E o Inter, numa bela jogada, faz o primeiro com Edmilson, artilheiro colorado do ano, passou o Yuri Alberto novamente, com os 2 gols da partida. Esse foi o gol de empate que passou aí. E agora, o gol da vitória, um golaço, numa jogada bem trabalhada. A bola bate e ele, de cavadinha, tira o goleiro e faz 2-1 Internacional. Internacional está hoje na zona de Libertadores, tem um jogo muito difícil amanhã de noite, eu digo difícil, pela disputa, porque não seria, né? Quem diria que o Cuiabá está onde está, né? Então o Cuiabá segurou o Atlético, segurou o Flamengo, perdeu do Ceará na semana retrasada, mas um jogo de 1-0, praticamente é um time que não toma gols, e em casa é um perigo. Então, o jogo de amanhã, 7 horas. Então, quem estiver acompanhando, assiste o nosso programa depois, ou vice-versa, porque o nosso programa é sensacional. Tá bom? Vamos agora para Gauchão Feminino, jogo de ida das semifinais. Começamos Brasil de Farroupilha e Gurias Coloradas, por favor. Vocês podem ver imagens da FGTV. O Inter na fase classificatória não teve tanta força, mas nessa fase final foi muito bem. O Brasil de Farroupilha, que fez 2 jogos parelhos contra a equipe do Grêmio. O Inter foi lá, meteu uma bela goleada, 6-1, encaminhando a classificação. Os gols do Inter foram de Fábio Simões, que já foi muitas vezes seleção brasileira. Jenny, na minha opinião, hoje a melhor jogadora do Inter. Bruna Benítez, seleção brasileira, no momento não está sendo convocada, mas sempre esteve. Belinha e Priscila 2 vezes, tá? O jogo foi em Farroupilha, no final da manhã de domingo, tá?
E o Inter foi lá, venceu no jogo de ida. Terá o jogo de volta no sábado, 5 da tarde, o jogo de volta no Sesc, em Porto Alegre. Olha, o gol do Brasil surpreendeu a goleira do Internacional, mas de qualquer forma é uma bela campanha e também será uma bela disputa do terceiro lugar, porque o terceiro lugar desse ano que vem, como a gente já falou em programas lá atrás, competições no Brasil do feminino evoluíram, graças a Deus, já a um tamanho, né? Existe ainda um vácuo entre as grandes equipes e principalmente os estados com menos representatividade, mas ano que vem tem Série A com 20 clubes, Série B com 20 clubes, não, Série A com 16, Série B com 16, que são os 4 que caíram e os 12 melhores que ficaram da B, e demais, na Série C, os demais que estavam na B, e os que são os campeões estaduais que não estão, ou melhores colocados. Então a disputa vai ser entre Brasil de Farroupilha e gols agora de Flamengo e Grêmio. A equipe do Flamengo é a grande surpresa desse ano, tá? A gente fica feliz até porque superou a equipe do Elite, que a gente achou que seria o adversário para disputar o terceiro lugar, né? Mas o Grêmio vem bem, muito bem, jogou completo dessa partida, tá? Inclusive com a goleira, que é a seleção brasileira, a Lorena. Então, os gols foi de Laís Estevam 2 vezes, Pribac, nossa grande Pribac, aí pênalti da Tchula, batendo, né? Andressa, Eudmila, a Maimai, a Gabizinha, e olha o belo gol que saiu agora, e a Rafa Leves. Sim, Rafa Leves, que é da leva, da turma do Jefferson Michel, professor Jefferson Michel, Rafa Souza, né, que a gente já entrevistou aqui, estiveram falando delas. Rafa Leves vem se revelando muito bem, hoje titular, com a sua pouca idade, dentro da equipe tricolor, e vem fazendo uma bela campanha. O Grêmio joga no domingo, 11 da manhã, o jogo lá no Vieirão, o jogo de volta pelo Gauchão Feminino, tá? Então, praticamente, as duas equipes já estão garantidas para a final, que era o que todo mundo previa, o Grenal, né, que será em Cachoeirinha, lá na Arena do Cruzeiro, data, se eu não me engano, no último final de semana de novembro, mas não vou dizer certo agora, porque não deu tempo de olhar para vocês, mas a gente vai estar lá, com certeza, cobrindo esse Grenal. Tivemos também, tá? Vamos dizer assim, a derrocada do Brasil de Pelotas, né? Até sustentou, dá os parabéns aí, vou dar, porque foi contra o possível líder até o momento, mas o Botafogo ontem ganha e está a um passo de ser o campeão da Série B. Contra o Curitiba, 2-1. O gol do Curitiba de Léo Gamalho. Sim, Léo Gamalho, jogou no Grêmio, muito tempo atrás, jogou no interior gaúcho, vários times. Ele foi artilheiro em 4 times que subiram de Série B. Então, Léo Gamalho fez o segundo gol. Curitiba venceu, estava Couto Pereira, lá no Alto da Glória, um bairro lindo em Curitiba. Vitória de 2-1. O gol do Brasil foi feito por Erisson. Para encerrar os resultados, tivemos a grande vitória do Juventude, né? A partida lá em Chapecó, mesmo com a Chapecó sem mais aspirações, porque já caiu, matematicamente, inclusive. Mas Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians não ganharam lá. A Chapecoense só ganhou uma partida fora de casa. Não ganha de ninguém lá, mas em casa tem empatado com muitos. Tá? E o Juventude foi lá, primeiro tempo com austeridade, mandou no jogo. Golaço do Guilherme Castilhos, minha aposta do Cartola que deu certo. Tá? Primeiro gol foi um gol dele. E também, depois, Vitor Mendes. Jogo amanhã de noite, daí depois do programa, depois de terminar o jogo do Inter, 9h30, provavelmente é o jogo da televisão, tá? Contra o Fluminense, de novo, aqui no Alfredo Jaconi agora, jogo bastante importante. Digo para vocês, o Fluminense sim ganhou do Palmeiras, né? O campeonato agora é que ele ganha, perde, mas o Fluminense praticamente está se garantindo já nas Libertadores com a sua pontuação
Não é um jogo que eles consideram, já tem escutando, como essencial para isso. Então, o Juventude, se quer escapar e está na mesma pontuação hoje do Bahia, né, só perde no saldo de gols, precisa dessa vitória para tentar escapar. Tá ok? Para fechar o programa, ainda tem quantos minutos? Acho que tem mais uns 4 minutos, né? Eu vou repassar para vocês, bem legal aqui o material montado pelo meu grupo, então, novamente, reforço para Wesley Dias e para Franciele. A gente não produziu mais material porque a gente já passou na sexta os jogos do JR. Infelizmente, já a categoria que foi jogar lá fora não conseguiu a classificação. Tem mais a outra que vai jogar ainda nesta semana. Tem jogo da Copa dos Campeões feminino, eu tenho certeza. O masculino deve estar buscando também essa vaga. Agora é mata-mata para classificar para as próximas fases. Tem parabéns à CBF, única equipe gaúcha que está entre as 4 da Liga Nacional de Futsal. Ontem, quem pôde assistir no feriado, final da tarde, jogo contra o Atlântico, clássico gaúcho, tinha perdido o jogo de ida em Erechim, ganha o jogo de volta e ganha na prorrogação. Então é o time da CBF e 3 paranaenses, Cascavel, Foz e mais um, tá? Então o futsal, a CBF nos representando muito bem. A gente também está buscando mais informações novamente do Futsal, que a gente estava acompanhando bastante. Então o Grêmio ainda tem as suas disputas agora nos próximos dias. Liga das Américas, Copa do Mundo, várias competições por ali. Mas vamos passar rapidinho. Hoje, então, terminando agora, nesse momento, Grêmio e Bragantino. Amanhã, eu falei de você já, vamos falar do Sub-20, Inter e Marau, o jogo esse que está atrasado, lá na Morados Quero-Queros. Jogo importantíssimo, todos os jogos praticamente às 13h30 da Copinha, Grêmio e São José. Exceção, jogo do Novo Hamburgo e Aimoré, jogo é às 7h30. É o jogo especial, né? Já estão classificados, definição de primeiro e segundo da chave. Estaremos fazendo a cobertura. Inter joga às 7 horas na Arena Pantanal contra o Cuiabá. E como a gente falou, Juventude às 8h30 contra o Fluminense. Na quinta, aquele jogo que a gente falou do Sub-20, Novo Hamburgo e Grêmio. Praticamente para o Novo Hamburgo importantíssimo. Tá? Vamos para o final de semana, aonde? No sábado, as gurias coloradas contra o Brasil de Farroupilha, confirmando a sua vaga para a final. E no domingo, aliás, viu, eu disse 11 horas, não, 15 horas, Grêmio e Flamengo. Teremos também, pela Série A, os 3 gaúchos jogando no sábado. Sim, é uma rodada cheia no sábado, mas os 3 gaúchos jogam no sábado. Atlético Mineiro joga às 7 horas contra o Juventude. A Chapecoense é o jogo lá da Chape contra o Grêmio. E Inter e Flamengo. O Flamengo a gente já não sabe como vai estar, né? Porque no outro final de semana é a final da Libertadores. Nesse final de semana é Atlético Paranaense e Bragantino pela Sul-Americana. Na outra semana é a final da Libertadores. Joga o Inter no sábado e, se eu não me engano, na terça, Grêmio e Flamengo. Tá? Para fechar, Brasil de Pelotas e Botafogo, o jogo que pode dar o título para o Botafogo, literalmente é o jogo. Se o Botafogo ganha e o Coritiba não ganha, é o título do Botafogo. Para fechar, o Inter na final do Brasileiro Sub-20. Jogo de ida no Beira-Rio. Provavelmente estaremos lá, quase certo, Wesley Dias estará lá para acompanhar Inter e São Paulo. Aquilo que a gente falou, aquela campanha que teve para botar o Matheus no jogo. O Inter superou primeiro Palmeiras, depois superou o Atlético e agora pega o São Paulo, sim. O São Paulo do Alex Cabeção, grande Alex, técnico da equipe Sub-20 dessa competição. Bom, pessoal, então a gente passou o dia de hoje para vocês um resumo do que aconteceu nesse final de semana, já uma agenda da semana. E ressaltando, a gente está aqui para divulgar várias competições, tá? A partir de agora nós vamos focar muito nesses 3 meses aí, já que está encerrando praticamente quase boa parte delas daqui do futebol
de maneira geral, estaremos em lógico, Novo Hamburgo e Aimoré, mas de maneira geral, mas também estaremos. Eu sei que tem uma atleta nossa, hamburguense, que esteve nas finais de handebol, final de semana, filha da Mara, minha amiga. Teve beach tênis, gente hamburguense jogando semifinal nacional. E o calendário é longo e a gente vai atrás dessas pessoas para trazer aqui para o programa, ou para a bancada, ou que a gente faça como na semana passada, grave alguns vídeos e traga informações para vocês. Então, desejo para todos uma ótima semana, uma excelente final de terça-feira e fique agora com a programação da Vale TV.